Olá, boa noite! Estamos ao vivo na nossa live com a Babi, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite. E o objetivo aqui dessas lives, o propósito, é fazer com que vocês coloquem o yoga em prática. Então, cada segunda-feira eu trago aqui, às vezes, um convidado, um tema diferente para incentivar todo mundo a colocar o yoga em prática. E hoje uma live super especial com a Luana, que foi a sorteada, né? Eu selecionei, a gente está na semana especial, semana do yoga, e eu selecionei uma pessoa de todos os inscritos para bater esse papo aqui comigo hoje. Eu não conheço a Luana, nunca conversamos. Eu falei com ela que eu tava doida pra conhecer ela, que eu tava me segurando pra não já ir fazendo perguntas pra conhecer ela. Ela acabou de entrar, então vou esperar ela me mandar a solicitação pra ela entrar aqui comigo e vamos nos ver pela primeira vez. A Luana tá aí representando todas vocês que estão participando da Semana do Yoga comigo. Hoje a gente teve o primeiro episódio, o episódio 1. Já recebi várias mensagens de várias pessoas falando que adorou, pessoas que se emocionaram. Eu fiquei muito feliz. Hoje o tema foi como encontrar o equilíbrio através do yoga, em meio ao caos que a gente vive hoje. Então já vou colocar a Luana aqui. Olá! Olá! Tudo Oi, bem? Babi! Tudo bom? Seja Tá me muito ouvindo? bem-vinda. Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Sim, sim. Ah, então tá bom. Tava até aqui com frio da barriga hoje, animada para te conhecer. Ah, que bom, eu também. Ai, que bom. Mas vamos lá. Acho que primeiro seria legal você se apresentar, né, para mim, para todo mundo que está assistindo. Quem que é Luana? Como você chegou até aqui? Né? Se apresenta aí um pouquinho pra gente. Claro. Então, eu sou a Luana, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E é engraçado falar assim da gente, né? A primeira reação é falar do nosso profissional. Então, Aham. eu sou farmacêutica, faz 2 anos formada. Ingressei diretamente na residência, então tenho uma rotina bem agitada, assim, né? Trabalho num hospital grande aqui de Porto Alegre e sempre falta tempo para atividade física. Aham. Nesse meio tempo, não sei, a gente busca atividades que, além de manter o corpo, parece que em atividade, mas também me satisfaça, me dê um propósito e me faça todo dia repetir aquilo ali, eu ainda não encontrei. Então, eu acho que o yoga ainda está mais próximo disso. Eu não sei, acredito que a gente vai ter esse momento, mas em vários momentos da minha vida vinham algumas situações que o yoga surgia e eu acabava não olhando para ele com tanta atenção. E dessa vez foi muito por acaso que surgiu uma publicidade no Instagram e eu acabei clicando, me interessei pelo vídeo, achei, ai, mas que linguagem simples e bacana e para iniciantes, porque eu sempre achei muito difícil. E daí foi assim que eu conheci o canal, né? Comecei a seguir, assistir os vídeos. É bem recente, faz acho que nem 2 semanas. E iniciei com o programa, então, de 7 dias de yoga e tô adorando. Ai, que legal. Você tá em qual aula? A primeira semana, eu não pratiquei muito, né? A gente faz a primeira e acaba esquecendo as outras. Daí agora eu já tô na 4ª aula, mas da segunda em diante eu comecei a fazer mais com frequência, assim. No máximo eu pulo um dia. E hoje, por acaso, eu fiz a 4ª aula, que ela é mais de força. E eu senti bastante no corpo, eu senti as pernas, eu senti o abdômen, eu senti a lombar, sabe?
Então foi bem bacana sentir ao longo do dia que o meu corpo se movimentou, que tiveram músculos ali que foram estimulados. Ai, que máximo, que máximo. Fiquei muito feliz em saber. Eu brinco que Uhum. o yoga vai batendo na portinha de todo mundo, tá sempre ali. Até que a gente resolve se abrir, né, e experimentar. Porque tudo na vida, assim, o mais difícil é dar mesmo o primeiro passo. Porque a gente vem com tanta coisa na mente, né? Ai, será que eu vou dar conta? Mas será que é pra mim? Né? Será que é isso, aquilo? E a gente só sabe se a gente experimenta, né? E, Verdade. e fico muito feliz que eu bati nessa porta. Eu falei assim: nessa semana eu vou atrás de todo mundo. E aí eu fui buscando realmente pessoas que estariam dispostas a entrar nisso, a conhecer mais o yoga, a entender melhor como que funciona para aplicar no dia a dia. Você falou aí que nunca encontrou uma atividade, né, que você acaba cansando. Eu sempre fui assim, eu nunca gostei de monotonia. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Então eu entrava em musculação e aí quando eu ficava 3 meses fazendo aquela ficha, eu falava, meu Deus, eu já sei tudo que vai acontecer hoje, eu já sei como que vai ser, tudo de novo. Isso desestimula. E por incrível que pareça, hoje no episódio 1 eu contei um pouquinho da minha história, né? Como que o yoga entrou. Amei o episódio 1. Ai, que bom! Ó, quem não assistiu, corre lá e assiste. E é engraçado, porque eu acho que o yoga ele trabalha tanto o nosso emocional e mental que cada dia a gente está de um jeito. Então você pode fazer a mesma aula hoje, a mesma aula amanhã, só que essa aula vai ser totalmente diferente, porque seu corpo, você sente muito seu corpo, né? Então seu corpo é diferente, você acordou diferente. Então, mesmo você fazendo as mesmas sequências, posturas, é uma prática diferente, né? Claro. E Eu tô me conta, adorando. a jornada foi a primeira vez que você tentou praticar yoga? Eu tentei praticar em outras vezes, assim, mas nunca com um instrutor diretamente, né? Eu tenho, inclusive, alguns amigos, uma amigona minha que se tornou instrutora de yoga e eu nunca fui. Por isso que parece que yoga sempre esteve do meu lado e eu nunca dei total atenção. E nunca fui fazer a aula, mas sempre pensei, poxa, que aula legal, né? Dá uma flexibilidade, trabalha força, mas nunca dei atenção. E recentemente eu fui diagnosticada então com transtorno de ansiedade e depressão. E por essa dificuldade de sair de casa por causa da doença, eu precisava achar alguma ferramenta que eu conseguisse fazer, então, no ambiente que eu me sentia segura, que é dentro de casa. Então, os aplicativos me ajudaram muito nesse processo. Eu comecei, aplicativo fala inglês. Meu Deus, eu não entendo essas posições, como é que eu vou ouvir inglês? Daí, hoje, na sua aula 1, eu me identifiquei muito, sabe? E eu, daí não, esse aplicativo não rola. Baixava outro. Ai, a tradução era ruim. Dava 3 vídeos e era tudo pago. Eu não conseguia seguir e ver se eu ia conseguir fazer as posições. Ou eu não conseguia acompanhar. Então, nunca dava muito certo. E eu fazia tudo errado. Deu, desistia. Uma, duas, desistia. E recentemente estou com uma colega que faz aula de yoga num estúdio e ela tem a mesma insatisfação mesmo fazendo no estúdio. Ela diz, não me identifico porque nesse lugar eles me contam a história, nesse lugar o horário é muito fixo, nesse outro é longe. E daí eu comecei a perceber que não é o local, se eu estou fazendo no estúdio ou se eu estou fazendo pela internet. Eu tenho que ter uma identificação. E daí eu estava ainda meio perdida. E eu acho que eu tô começando a me identificar com esse método que tu tem apresentado e eu gostei, sabe? É 30 minutos, cabe tranquilo na minha rotina de residente, que eu trabalho 12 horas por dia, chego acabada às vezes em casa. E ao mesmo tempo, eu consigo parar, respirar e me forçar a fazer minha meditação.
que faz parte também do meu processo de melhora, assim, para doença e tudo mais. Eu já tenho contato da meditação há algum tempo, tenho influências budistas, assim, desde criança, mas nada muito forte, assim, mas, eu gosto de estudar e tudo mais, mas nunca fui muito adiante. Só sento, tento fazer minha meditação e só isso. O grande desafio é tornar um hábito, né? Criar Isso. rotina. Eu trouxe a jornada de 7 dias justamente para ajudar a ter uma sequência que fica mais fácil, né? E o seu corpo começa a pedir, né? Muita gente me fala assim, nossa, eu fiz a jornada de 7 dias e agora eu preciso de mais. Meu corpo tá pedindo, minha mente tá pedindo, né? Eu falei, cara, repete, continua, faz outras aulas do canal. Mas me conta um pouquinho, você falou aí que você foi diagnosticada, né, com transtorno de ansiedade e depressão. Eu falei aqui até outro dia, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMC. Quando eu me deparei, porque a gente sempre sente que a gente está ansioso e tudo, mas quando eu deparei com esse dado e eu comecei a perceber assim, a que nível isso está chegando, porque a gente, é o que eu falei, né, desse primeiro episódio hoje, como encontrar e meio o caos, porque assim, o mundo tá realmente, mudou muito, né? Informação, agitação, e se a gente não olhar para dentro, não buscar o nosso equilíbrio, tá acontecendo isso, né? As pessoas estão explodindo através de burnout, estresse, ansiedade. Me conta um pouquinho assim, como que você descobriu que você estava com essa crise e tem quanto tempo e o que você já sente agora de diferente com as meditações e até após a jornada? Então, eu comecei a terapia com a psicóloga já faz alguns anos, porque os traços de ansiedade, eles começam a surgir muito antes do que a gente imagina, né? Então, há 7 anos atrás, eu já tinha alguns traços ansiosos, assim, e eu já me frustrava com algumas coisas. E eu iniciei, então, a terapia com a psicóloga, faço psicanálise, e foi bem bacana, sempre surtiu muito efeito. Só que, recentemente, eu sou do interior, aqui do Rio Grande do Sul, e me mudei para a capital para fazer a residência. Então, além da mudança da formação e a mudança de cidade, a mudança de emprego e tudo mais, a realidade, sair da casa dos pais, gerou uma mudança muito grande da minha realidade e isso tudo aumentou muito a minha ansiedade. E os primeiros sinais, então, foram choro excessivo, sensação de desespero mesmo, de não ver saída, e as crises de pânico, né? Que em determinados momentos a crise de pânico é literalmente: eu não tenho condições de fazer isso aqui, eu vou morrer por isso. Então eu não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo estar naquele momento, naquele agora. E a sensação é de morte. Então, quando começou esses sintomas e eu comecei a relatar, claro que não era nada consciente como eu falo hoje, porque na época eu lembro de dizer, era uma coisa horrível, doía aqui, e o meu rosto informigou, minhas mãos eu não sentia, não sei o quê. E depois foi caracterizado, então, que aquilo eram sintomas da crise de pânico. E a psicóloga, então, disse, não, acho que está começando a chegar o momento de procurar um médico para a gente poder buscar a solução desse problema. Eu procurei, então, um psiquiatra, e ele entrou, então, com a medicação para ansiedade. E como eu dormia muito, eu comia muito, eu engordei 19 quilos nesse processo, em pouco tempo. Eu tinha traços depressivos, então, ao mesmo tempo que eu tinha ansiedade, eu tinha esses traços muito fortes depressivos. Eu me isolava, eu dormia muito, e quando eu estava acordada, eu tentava suprir alguma coisa com comida e tudo mais.
porque eu não vivi o agora e eu não achava momentos de prazer para poder viver. Com a medicação demorou cerca de 2 meses para começar a sentir algum efeito. Depois eu tô com a terapia já há 7 anos, mas os episódios de ansiedade que precisaram de intervenção médica faz 1 ano e meio. E hoje eu posso dizer que eu tô bem melhor, assim, eu ainda tô com depressão, os traços depressivos, eles são bem mais difíceis de superar, porque a força interna é muito maior que tem que ser feita. Só o medicamento, ele não resolve, é como se fosse isso. Então, a gente tem que ter uma força maior de levantar da cama, de se arrumar, de fazer um exercício, de se alimentar bem e tudo mais. Então, eu digo que eu tenho minha rede de apoio. Então, nisso tudo, eu demorei cerca de 1 ano e meio até hoje. Tive que trocar de medicamento, né? Que é muito comum a gente não se adaptar e é necessário, então, fazer essas trocas. E hoje eu posso dizer que eu acho que eu estou no caminho para uma melhora. E para me conhecer mesmo. E eu ainda sinto que eu estou começando a fechar a rede de apoio dos profissionais que me apoiam. Eu hoje tive a minha consulta com a nutricionista, uma nutricionista também que tem essa mesma linha de pensamento. Ela me ajuda um monte nisso e eu preciso de alguém para minha atividade física que me dê esse suporte. Então, eu acho que fechando esse círculo de pilares que me dão esse apoio para que eu consiga me reerguer fisicamente, aos poucos, mentalmente eu também me reconecto comigo, sabe? Porque é essa sensação que durante esse processo de doença eu me afastei de mim. Então, eu deixei de ser eu. Então, eu tenho que voltar a me reconhecer. Eu não sei se faz sentido, eu não sei se faz sentido para quem está assistindo. Espero que isso ajude alguém. Nossa, maravilhoso. E assim, eu acho que faz totalmente sentido. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo se identifica de alguma forma. Eu me identifico com você, igual eu contei minha história. Eu comecei a entrar num buraco, né? O meu ex-namorado, que eu namorei 8 anos e meio, ele tinha transtorno bipolar e aí ele tinha crises depressivas muito fortes, né? De ficar 2 meses sem sair de casa. Se eu não fosse lá, eu não via ele. Então eu comecei a me envolver naquilo, naquele ambiente, e você vai indo junto com a pessoa, né? E igual eu falei, eu comecei a ainda mergulhar no trabalho, porque é isso, a nossa mente... Olha, eu quase dando spoiler aqui, mas você vai ver o episódio 4. Falar da mente. Mas basicamente vai ser bem legal para você, mas basicamente se a nossa mente não tá bem, a gente tenta usar algo de escape para não olhar para ela, porque a gente não quer encarar essa voz que está aqui. Então eu usei o trabalho, tem gente que usa como fuga a comida, tem gente que usa bebida, drogas, né? Às vezes a comida. Então, o que acontece? Os medicamentos, eles ajudam, e até muitas pessoas eu falo, você precisa ter um acompanhamento médico, só que muitas pessoas chegam até mim justamente com isso, falam assim, olha, só o medicamento não adianta, e por quê? Porque ele está tratando os efeitos colaterais. O pós, ele não está tratando a fonte. Então, se você não começa a olhar para você, que é isso exatamente que você falou, a gente está querendo fugir da gente. Então, a gente está olhando para fora querendo fugir. Então, usando essas válvulas de escape. Enquanto você não encarar você mesmo, olhar para você, reconhecer o seu corpo, a sua mente, entender as suas emoções e lidar com elas, você nunca vai conseguir sair disso, né? Verdade. A vida, ela a natureza por si, ela é cíclica. Então, ela é um ciclo. Então, a Terra está girando, o Sol está, né, tá girando, os planetas, a gente nasce, morre, então tudo é um ciclo. As plantas, chuva.
O que acontece? Quando a gente está num ciclo, a gente não sai do lugar, né? A gente fica naquele ciclo ali rodando. O que o yoga faz? Ele abre esse ciclo. Então, ele transforma o círculo numa linha reta que te direciona para o foco de um lugar para você ir aonde você vai chegar. Só que isso a gente está, vamos dizer, indo contra nosso natural, que é ciclo. Então, não adianta a gente achar também, vou praticar hoje, vai dar tudo certo, ou pratiquei um mês certinho para o mês. Se você para, você volta a essa tendência natural, né? Então, por isso que é tão importante a prática, a frequência, porque a gente está trabalhando ali todo dia. E outra coisa, a gente nunca vai ficar livre de ansiedade, né? Muita gente me vê e fala, você é zen, você é calma, você é tranquila, né? Na verdade, o que acontece? A gente aprende a lidar com nossos sentimentos, né? Sim. No Mindfulness fala muito isso, da ação e reação. Então, quando você tem uma situação, ao invés de você já reagir de cara, o que você faz? Você para, respira, analisa e aí você age, né? Falei demais. Mas é verdade, a gente tem que tentar ser menos reativo e pensar mais antes da reação. E eu acho que o yoga, hoje, quando eu estava fazendo a aula 4, os exercícios eram mais complexos, né? E exigiam mais força. E eu estava muito dispersa, porque eu tinha muitos compromissos de manhã e era o horário que eu consegui para fazer a aula. E em vários momentos eu estava me dispersando. E por ser complexo o exercício, eu não estava conseguindo respirar. E geralmente é onde eu conseguia estar nas outras aulas puxar a minha atenção. E eu pensei, se a respiração não está me puxando, eu vou pensar na dificuldade, na dor do músculo. E ajudou bastante. Porque realmente, meu braço, meu Deus, eu acho que vai dar cãibra lá no dedinho. E comecei a pensar essas coisas para tentar não pensar no compromisso que eu tinha depois, no que eu deixei de fazer, no que eu vou precisar fazer, enfim. É tentar focar no hoje, no agora, que esse é um dos caminhos para evitar a ansiedade, né? Com certeza. A ansiedade nada mais é que a gente está com a nossa cabeça tentando prever. Na verdade, é o seguinte, a ansiedade é a cabeça no futuro e a depressão é a cabeça no passado, geralmente, né? Então, os sintomas depressivos, a gente tem a tendência nostálgica de olhar para o passado e não ver saída para o futuro. E a ansiedade está olhando tanto para o que pode acontecer que você também não está vivendo o presente. Então, tudo isso, né, a meditação yoga, basicamente é para nos forçar a trazer a nossa atenção para viver o presente, que é a única certeza que a gente tem, né? E é bem legal durante a prática, né? Porque a gente começa a observar muito a nossa mente, mas não tem como fugir da gente. E às vezes a gente fica assim, né? Esse eu não vou conseguir. Não, esse não dá para mim. Não, esse tá difícil. E aí você vai, você fala, olha, eu consegui. Olha, eu consigo mais um pouco. E aí, no final, né, você fala, nossa, eu consegui. Eu brinco que a prática de yoga é satisfação garantida. Eu nunca vi ninguém terminar uma aula e arrepender. Né? Adorei. Você sempre, no final, assim, você tá agradecido por ter conseguido fazer, por ter se dedicado àquele momento, né, por ter se percebido, olhado para você. É satisfação garantida. Com certeza. Eu achei muito bacana também do vídeo de hoje. No final, você traz o depoimento daquele americano. Que virada de vida, né? Gente, eu me emocionei vendo aquilo. E quando eu penso no yoga, antes de assistir exatamente aquele vídeo, eu pensava, meu Deus, tem exercícios, posições, asanas que eu nunca vou fazer. Que meu corpo não chega lá. Depois daquele vídeo, eu nunca mais vou ter esse pensamento. Porque por menor, se a minha intenção for de fazer aquele asana,
eu já tô fazendo. Eu cheguei a essa conclusão, sabe? E foi muito, muito bom, foi muito tocante. Por isso que eu acho que todo esse trabalho que tu tem feito tá sendo muito bacana e tá me tocando. E eu espero que esteja tocando outras pessoas também, sabe? Porque tá muito, muito bacana. Ai, que bom. Eu recebi muitas mensagens também. E eu quis trazer esse vídeo hoje, porque quando eu conheci essa história, foi mais ou menos isso. Eu falei assim, gente, não existe desculpa. E eu quero mostrar isso para todo mundo, assim, que todo mundo pode. E é o que eu falo sempre aqui, é um pouquinho todo dia. E só de você estar ali, você tá fazendo, já é um avanço enorme. Olha quantas pessoas ainda não conseguiram, né, enfrentar a insegurança, enfrentar o medo para estar ali, tentando, né? Nossa. É incrível, né, a transformação dele. Quem não viu, tem que ver, tá perdendo. Né? E me conta assim, o que você já enxerga hoje? Como você se sente após a prática, após essas aulas que você já fez? Você já viu alguma mudança? Eu acho que hoje, como eu consegui fazer essas 3 aulas mais seguidas, uma da outra, hoje eu senti um pouco mais essa questão de. Porque eu não gostava da musculação, daquela dorzinha muscular da musculação, porque era uma dor diferente, é aquela dor do ácido lático que eu detestava. Não deixa de ser isso, mas é uma dor com prazer, porque eu sei que era algo para mim, era um momento que eu estava comigo, não era aquela coisa de estar na musculação e que saco, estou fazendo essa série de 3 vezes de não sei o que, sabe? Foi completamente diferente. Então, eu acho que a sensação do sentir a perna, a musculatura do meu posterior ali que estava um pouco tensionada em função do exercício, lembrar que esse músculo existe ao caminhar, sabe? Aquilo ali foi interessante. Foi uma sensação diferente. Eu acho que conforme eu vou evoluindo e fazendo as outras aulas e criando melhor esse hábito de fazer as aulas, vai ser interessante. Eu acho que o efeito no meu corpo vai ser interessante, sabe? E principalmente na minha cabeça, porque hoje eu preciso mais do efeito do exercício na cabeça do que só no corpo. E é um efeito dominó, né? Uma coisa vai repercutir na outra. Exatamente, tudo interligado. Eu vou dar dicas ainda aí ao longo dos episódios, principalmente no terceiro episódio, como que a gente consegue criar o hábito, porque é a dificuldade também da maioria das pessoas, e a gente tem que trabalhar muito aqui, né? E a cada vez que você vai entrando no yoga, você vai sentindo outros tipos de benefícios mesmo. Então, primeiro você consegue se acalmar na aula, depois você começa a ver alterações do seu comportamento, depois você vê o seu relacionamento com os outros mudando. Então, você vai ver aí muita coisa. Tem muita coisa por trás das posturas. Isso a gente vai falar no episódio 3. O yoga, ele é um ensinamento, ele é uma filosofia de vida de 5.000 anos atrás que carrega vários ensinamentos. As posturas são o que a gente mais vê, né? É o que é visível, tangível. Mas tem várias outras coisas por trás. Tem uma filosofia, né? Que você começa quando... tanto que no meu curso, né? A gente começa trabalhando essa filosofia porque você passa a enxergar tudo com outros olhos. Então, sua prática muda. Depois que você entende, sua prática muda. Tudo muda, assim. Seu dia a dia muda. Então, é bem legal. A gente vai falar um pouquinho disso. A gente já chega ao fim, né? Eu sempre faço 30 minutinhos. Passou rápido, né? Nossa, demais! O papo quando é bom. Isso mesmo. E aí eu queria te pedir para fazer uma consideração final aí, para quem ainda não entrou na semana,
para quem ainda não deu a chance do yoga, ou para quem está nessa jornada junto com a gente, né? Ou dando esse primeiro passo, conhecendo, começando. O que você falaria aí? Quais suas considerações finais? Eu acho que o principal de dar a chance de se permitir a viver essa experiência, tanto da semana do yoga quanto da prática dos 7 dias, é se permitir a se conhecer. É dar essa chance de vivenciar isso e se presentear. É dar isso para si própria, sabe? Pensa como um presente para cada um. Eu acho que isso é o que eu posso dizer. Que é isso que eu tô sentindo, sabe? É um momento de autocuidado, de carinho consigo mesma. E é isso. Faça. Vai ser maravilhoso. E a Babi é incrível. E ela tem uma linguagem, assim, fantástica. Esse é o bônus. Aliás, o melhor. O bônus é o autocuidado. E sábado que vem, dia 25, é meu aniversário. Então, eu fiz essa semana para, na verdade, me dar essa semana de presente, para levar esse conhecimento e transformar a vida de todo mundo como o yoga me transformou. Então, meu presente essa semana do meu aniversário está sendo, né, participar de tudo isso com vocês, preparar tudo e transmitir todo esse conhecimento, né? Tudo que o yoga pode levar para todo mundo. E eu sou só uma ferramenta para isso. Coisa boa, parabéns. Antecipado, e no dia 25 te parabenizaremos de novo. Obrigada. Então, muito obrigada. Obrigada, Babi. Conhecer, adorei o nosso papo. E espero que você goste dos outros episódios aí da semana e estaremos juntas aí ao longo da semana. E conte comigo sempre. Todo mundo. Com certeza. Então, para tirar todas as dúvidas e ajudar todo mundo. Muito obrigada. Namastê. Namastê, um beijinho, boa noite. Boa noite.